Beleza? Gente, qualquer dúvida, vocês interrompam, tá? Nosso chato isso aqui fica pitando, meu Deus. Essa 9, tá? Eu acho que, não sei se já repetiu, mas repetiu, a gente já trabalhou ela, então vou passar para a gente não tomar mais tempo. Tá? Mais uma vez, acabou caindo de novo a questão da descerebração e da decorticação. Tem que saber, gente, que ela está cobrando com muita frequência, tá? Essa daqui é bem interessante. Paciente de 60 anos chegou ao consultório com queixa de tremores, que iniciou há 2 anos e foram piorando progressivamente. Ao exame físico, você percebe tremor com predomínio no repouso, assimétrico, piora direito, bradicinesia bilateral e rigidez. Também mais evidentes no corpo direito. Por isso que eu falo, gente, ela sempre vai colocar bradicinesia se ela quiser pensar em parkinsonismo, tá? É obrigatório, critério maior. A presença de qual dos sintomas abaixo não ajuda você a corroborar com o diagnóstico de doença de Parkinson. E aí, vamos lá, ó. Hiposmia ou anosmia, tá? Lembra disso, gente, que a gente conversou, né? Lá antes, os 3 principais sintomas: constipação, alterações de olfato e distúrbio comportamental do sono REM são muito comuns. Então, A e B aqui, tá? Ajudaria a corroborar, tá? Melhora com o uso de levodopa, é um dos critérios diagnósticos, resposta boa ao tratamento de primeira linha, que é o levodopa, tá? Então, sobra D, mesmo que a gente não soubesse os outros, o D faz sentido, né? Sintomas cognitivos do primeiro ano de evolução, lembra que não, né? No primeiro ano você tem primeiro as alterações motoras e depois você vai começar a ter a demência, tá? Mais uma vez, trabalhando a diferença entre Parkinson e doenças, demência do corpo de Levy, tá? Só para deixar bem bonitinho aqui, tá? A 13 é mais uma paciente que, tipo, chega com déficit de cor em corpo esquerdo de início a 4 dias, ela nega episódios prévios, a ressonância de crânio mostrou lesão hiperintensa em centro semioval direito, impregnação por gadolina, além de outras justacorticais periventriculares em fossa posterior, as outras sem impregnação. Ao exame mostrou presença de bandas oligoclonais, enquanto o cérebro estava normal, com base na suspeita diagnóstica, qual o tratamento indicado. Alguém consegue desconfiar o que é nessa 13? O diagnóstico? É bem importante, gente. Não tem problema se errarem, tá? Uhum. Tá. Mesmo que, tipo, gerasse muitas dúvidas, tá? Primeira coisa, lembra, tu tem, tá? Déficits, que tu tem impregnação do gadolínio e outras não, tá? Então a gente pode pensar também em esclerose múltipla, beleza? Tá? Mesmo que ele já teve um acometimento, pode estar entrando na fase de furtos, tá? Bandas oligoclonais é um aumento sérico de imunoglobulinas, é tipo proteínas, tá? Enquanto o sérico estava normal. Então, também muita gente confundiu essa também com Guillain-Barré, por exemplo, tá? Porque pensou em proteinorraquia, tá? Mas, a princípio aqui, o que mais suspeita, principalmente para essa disseminação no tempo, tá? Outras com impregnação, na própria fase de furtos da esclerose múltipla, tá? Então, a gente sempre trata furtos, lembra? A gente pode tratar com imunoglobulina, também em alguns casos, a gente pode tratar com pulsoterapia com altas doses de corticoide, tá? E sempre tem indicação de tratamento imunomodulador. Então, você tem que iniciar o tratamento, tá? Então, lembra, a resposta aqui principal é a letra A, tá? Que vai estar com altas doses endovenosas por 5 dias, porque tá ali um surto em progressão, tu tem que tirar esse surto, tá? E posterior indicar tratamento imunomodulador, tá? Uma questãozinha chata, muita gente errou também, mas independente da clínica, a gente tem que pensar na disseminação no espaço e no tempo, tá? Só para reforçar para vocês. Paciente feminina com queixa de diplopia, pitose palpebral, típico também, né, da miastenia. Ao realizar o teste de gelo, você percebe melhora momentânea da pitose, então, mais uma vez, você tem ela deixa sempre bem claro que é miastenia, e qual dos exames abaixo não apresenta exame que poderia mostrar alteração nesse caso, tá? Sim, ó, eletroneuromiografia, super importante, tá? Super importante. Dosagem de anticorpo contra o receptor de acetilcolina, sim, né? Lembra que você tem os receptores de anti-acetilcolina, tá?
avaliação de proteínas e celularidade no líquido, né? É uma resposta imune. Então, fica aqui que menos ajuda a gente a tecer de tórax, tá? Bem importante. Ainda mais tomografia, que é um exame de urgência, tá? Dificilmente você vai achar algumas alterações ali. Então, acaba sendo como letra B. Mais uma vez, minha astenia, ela tá cobrando com muita presença, gente. E... Não, mas TC de tórax pega timoma, né? Não, é a letra D, né? Avaliação de proteínas e celularidade no líquor. Isso pensaria mais em Guillain-Barré. Desculpa, gente. A tomografia de tórax, até eu estava caindo no pega-ratão. A tomografia de tórax é para ver a questão do timoma, tá? Que é um tumor que bate bastante com miastenia graves, tá? Então, a princípio, é a letra D. Desculpa, tá? Não sei se alguém tem alguma consideração a fazer. Podem fazer, tá? Mas, a princípio, eu iria te D. Eu não sei se tem um gabarito dessa prova. Oi? Pode repetir para mim, por favor? Repito, Aline. Tá? Se alguém discordar, gente, igual eu te falei, tem coisas que eu não lembro muito bem, tá? Vocês podem conversar comigo. Eu não sei se tem um gabarito nessas provas, não cheguei a olhar. Mas, a princípio, essa questão é o seguinte, ó. Miastenia graves, tá? É a doença neuromuscular, sistema nervoso periférico. Então, a eletroneuromiografia é sempre o mais importante. Então, A ajuda a elucidar, tá? Beleza. Dosagem de anticorpo contra o receptor de acetilcolina, tá? Sim, porque se tu conseguir doar o anticorpo específico, como a gente falou, 80% deles é o anti-acetilcolina, né? Anti-ACTH. Então, é o segundo exame mais importante. Então, ficaria a dúvida entre B, que é uma tomografia de tórax, tá? E a avaliação de proteínas e celularidade no líquido. E eu me confundi, inclusive, porque tu pode ter uma resposta autoimune, só que é de sistema nervoso periférico, tá? Então, proteína e celularidade no líquor é quando você pensa mais, por exemplo, em Guillain-Barré, tu pensa em raiz e coluna, tá? E aqui, por que muita gente não marcou tomografia de tórax, tá? Porque pareceu meio perdido. Mas lembra que toda vez que a gente for fazer diagnóstico de miastenia graves, a gente tem que excluir timoma, tá? Que é aquela não regressão do timo. Você tem uma... Começa lá, tu regride o timoma até 8, 9 anos, né, em criança. Tá, o timo, né? Se você tem algum câncer do tipo, alguma tumoração ali, tu tem um timoma. E como ele é responsável pela produção de células de defesa, ajuda, tá, nas células de defesa, tu pode ter reação cruzada, tá? E uma das principais síndromes características de quem tem timoma, tá? É o próprio autoanticorpo anti-ACTH causando miastenia graves, tá? Então, tomografia de tórax aqui também é importante para fazer o diagnóstico, tá? Excluir timoma na miastenia graves. Eu não sei se ficou claro, é um pouquinho mais específico, até eu quase caí no pega-ratão, mas é bem importante, tá? Agora sim, obrigado. Beleza, Carol? Nada, tá? Tá. Aqui, paciente feminina de 20 anos, começou com quadro de fraqueza distal em membros inferiores, aproximadamente 8 anos, com piora progressiva. Ao exame físico, você percebe atrofia marcada, reflexia, redução da sensibilidade tátil, vibratória e termoalgésica de forma simétrica, com padrão de botas e luvas. Tá? Com base nesse exame físico, assinar a alternativa correta. Tá? Desculpa. Letra A, o diagnóstico não mais provável é uma miopatia, pois há comprometimento distal da força reflexia. Letra B, o diagnóstico síndrome mais provável é de uma lesão de neurônio motor superior, pois há apresentação de distúrbio de sensibilidade e arreflexia. Tá? O diagnóstico mais provável é o distúrbio de junção neuromuscular, pois há piora regressiva ao longo dos 8 anos. E tanto o diagnóstico síndrome mais provável é o de polineuropatia mista, pois o comprometimento é de padrão distal e há envolvimento tanto motor quanto sensitivo. Tá? Gente, eu vou pedir só uma pausa rapidinho que eu vou tomar uma água, tá? Eu preciso tomar uma água, já tô com a boca super seca aqui. É um segundinho, tá?
Opa, voltei, galera. Eu parei a apresentação sem querer, achei que ia cortar o áudio, desculpem. Meu Deus, tô meio pirado da cabeça. Desculpa, galera, voltando. A 19, então você tem um quadro de fraqueza distal em membros inferiores, aproximadamente 8 anos, com piora progressiva, tá? Então você tem que eliminar qualquer acometimento mais agudo, tá? Ao exame físico você percebe atrofia marcada, reflexia, redução da sensibilidade tátil e vibratória e termogésico de forma simétrica em padrão de botas e luvas. Gente, então a gente tem atrofia, arreflexia, redução da sensibilidade tátil e vibratória. Então, assim, você tem todos os acometimentos possíveis de alteração, tá? Em região de sistema nervoso. Isso só pode acontecer em sistema nervoso em região mais periférica, tá? Para você ter um acometimento desse na coluna, por exemplo, tá? Na medula óssea, para você ter alteração tátil e vibratório, tá? Que é lá do corneto posterior, junto com, por exemplo, termalgésica, que é a região de funículo lateral da coluna, pô, tem que ser um baita acometimento. Então a gente tem que pensar em sistema nervoso periférico, tem todas as alterações do sistema nervoso alteradas, tá? E aí chega, né? Padrão de botas e luvas, tá? Bem comum de doenças sistêmicas, para você ter nas regiões mais periféricas. Provavelmente um diabetes descompensado, talvez, tá? E pensando nisso, você tem uma polineuropatia mista. Então, aqui mais provavelmente é a letra D, tá? Padrão distal e envolvimento tanto motor quanto sensitivo, como eu falei, está acometimento de várias formas de apresentações, tá? Então, provavelmente aqui é a letra D. Se alguém não discordar, tá? Ou tiver o gabarito, vocês podem falar, tá? Miopatia, bem improvável, porque senão ela também estaria colocando alguma coisa de sentido de CPK, tá? O uso de simvastatina, tá? Mas é bem mais específico. Neurônio motor superior impossível, se tu tem a reflexia, tá? Redução da sensibilidade tátil, atrofia, você nunca vai ter só de motor superior, então você elimina B, tá? E isso não tem cara de junção neuromuscular, provavelmente uma miastenia grave, não tem nada a ver, né? Então, lembrem, gente, letra D aqui na 19. Isso aqui é tipo uma questão daquela dos bonequinhos que tem que relacionar a coluna, né? E ela botou de uma forma descritiva, parece, né? Então, letra D, tá? Então, lembra, gente, essas questões de polineuropatia, mononeuropatia, trabalhem bastante, que toda prova tem uma questão, pelo menos. Aquela dos bonequinhos, tá? Vocês têm que ver aquilo, porque cai muito. Toda prova, ela cobra alguma coisa daquele tipo, tá? Aí, que mais uma questão, homem de 50 anos com histórico de fraqueza progressiva, com evolução de um ano, é avaliado no ambulatório de neurologia. Ao exame neurológico, observa-se fraqueza e atrofia simétrica dos quadríceps, tá? E tríceps, assim como fasciculações e hiperreflexia dos reflexos patelares. Ao exame de sensibilidade, o restante do exame neurológico são normais. Diante do exposto, qual o diagnóstico melhor explica os achados clínicos? Gente, isso aqui eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, vai ser a última vez que a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo de vocês, tá? Aqui o diagnóstico é esclerose lateral amiotrófica, ela, tá? O que vocês precisam saber que é muito importante, tá? A esclerose lateral amiotrófica, ela é um acometimento, tá? É uma doença neurodegenerativa, tem que saber disso, que afeta, lembre disso, o corno anterior da medula, que é onde é feito a sinapse do neurônio motor superior e inferior, tá? É exatamente no corno anterior da medula, é super rara. Se você pensar que afeta um lugarzinho específico, onde você tem a sinapse do neurônio motor superior com o neurônio motor inferior, você vai ter acometimento tanto de sistema motor superior como de neurônio motor inferior. Vai ter as duas coisas no mesmo, na mesma apresentação clínica. Mas é neurônio motor. É uma região específica que tem a sinapse desses dois neurônios, ou seja, sensibilidade não é afetada. Então, gente, um paciente que tem síndrome do neurônio motor inferior,
tá? Atrofia, arreflexia, fasciculação, junto com síndrome do neurônio motor superior, tá? Hiperreflexia, espasticidade, aumento dos reflexos, tá? Tem essas duas combinações, como está escrito aqui, tá? Mas não tem alteração de sensibilidade, não pensem duas vezes. É esclerose lateral amiotrófica. Por favor, saibam disso, tá? Ah, tem atrofia muscular espinhal tipo 4. Eu nem sei diferenciar perfeitamente esse tipo, tá? Né? Então, provavelmente seria, tá? Distrofia muscular de cinturas. Não, porque se tem outros acometimentos além da atrofia assimétrica, tipo em região proximal, tá? E miosite por corpúsculos de inclusão, para ser bem sincero, não sei nem do que ela estaria falando, tá? Então, a letra A, tá? A princípio, esclerose lateral amiotrófica, bem clássico de questões dela, tá? Então, lembra, tem as duas alterações, tá? Neurônio motor superior e inferior, e não tem de sensibilidade, tem que pensar em esclerose lateral amiotrófica, tá? Acometimento de corno anterior. Ela pode vir com questão de anatomia envolvendo ela, tá? Então, é corno anterior da medula, beleza? Tem essa segunda questão aqui que eu vou pular, que vocês já devem ter visto para carambolas, tá? Que também é esclerose, Parkinson ali, tá? Então é mais tranquilo. Vou fazer uma coisa mais importante que eu acho para vocês, para a gente não tomar muito tempo, tá? Em relação à doença de Alzheimer, tá? Essa questão bem tranquila, né? Poxa, pede para fazer a correta, né? Pode se manifestar em pessoas mais jovens, mesmo na terceira década de vida, mas é mais comum em demência dos idosos, sim, né? Lembra que na medicina nada é impossível, então você pode acometer alguém mais jovens, tá? B não é, né? Você vai ter um acometimento progressivo ao longo de poucas semanas. Tem como fator de risco mais importante o alcoolismo. Gente, vou ser bem sincero, fator de risco eu sempre tenho que dar uma olhada porque é decoreba, mas aqui é bem simples, né? Doença de Alzheimer, o principal fator de risco é a idade. Então não é alcoolismo, tá? E a depressão não é comum em seus estágios iniciais. Pelo contrário, depressão é comum em estágios iniciais. Inclusive, um dos diagnósticos diferenciais para bater doença de Alzheimer, tá? Tu tem que excluir puramente depressão, tá? Então aqui seria a letra A. Mais uma vez, gente, sobre miastenia graves, tá? Essa questão eu lembro, tá? É a letra D. Ocorre redução da força de músculos voluntários pelos nervos cranianos, por isso que dá diplopia também, lá no oculomotor. Flutuação e fatigabilidade são comuns, sim, tá? E a resposta eletromiográfica demonstra alteração sugestiva da doença, sim. A eletromiografia, a única coisa que eu quero chamar atenção nessa questão é a eletromiografia ajuda muito a diferenciar a miastenia grave da Lambert-Eaton, que é aquela paraneoplásica, tá? Então, sim, você tem uma demonstração sugestiva dessa doença, tá? É isso que eu queria mais chamar a atenção de vocês. A 10, mais uma vez, Guillain-Barré, gente. Por favor, qual que não indica prescrição de imunoglobulina? Ou seja, não é critério de gravidade. É a reflexia, porque a reflexia é uma condição clínica do Guillain-Barré, não é critério de gravidade, tá? Então, eu trouxe essa questão para me lembrar de frisar com vocês. Beleza? Essa daqui, a 13, é a primeira questão que eu vejo dela cobrando tratamento de esclerose múltipla, tá? Então, assim, ó, tratamento a curto e longo prazo, né? Faz uma utilização para o tratamento do surto, isso, de surto e de longo prazo. Lembra, gente? Surto, geralmente, tu vai tratar ou tá tendo o surto. Vai tratar com corticoide terapia em altas dosagens. Tá? Lembra, esclerose múltipla, tá na fase de surtos, você vai tratar o surto com corticoide. Gente, é uma reação inflamatória autoimune. Se é inflamatório, tu vai usar um anti-inflamatório. Nesse caso, esteroidal, tá? Corticoide, tá? E a longo prazo, lembra que o mais comum que a gente usa é imunomoduladores, é bem comum vocês verem interferon, tá? As alfa-interferon globulinas. É muito comum. Então, aqui no caso, o tratamento de esclerose múltipla seria C, tá? Isso é decorebinha, tá, gente? Mas é bem comum, tá? Eu não vou passar minha CNI de novo, porque eu já passei muito hoje, tá? Essa nova eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Em relação à esclerose lateral amiotrófica, tá?
É a forma mais frequente de doença progressiva nos neurônios sensitivos e dos neurônios córtico-espinhais. Gente, eu acabei de falar, esclerose lateral amiotrófica não pega sensibilidade. Vocês têm que saber isso para a prova, então não é A, tá? Tem curso progressivo e leva a óbito em geral por falência renal. A sobrevida em média é de 20 a 25 anos. Não. A sobrevida da esclerose lateral amiotrófica é de 5 anos. É uma das piores coisas que tem, tá? É uma das piores doenças, é a pior, na real, neurodegenerativa que existe, tá? A única exceção lá foi o Stephen Hawking lá, que viveu anos pra cacete, mas, tá, pô, o cara tinha todos os tratamentos disponíveis do mundo, né? Então é um caso atípico. A sobrevida da esclerose lateral amiotrófica é 5 anos, tá? Se tratada precocemente, vou pular para D, tá? Com riluzol em até 1 ano após o início da sintomatologia, em geral tem bom prognóstico. Não tem tratamento hoje em dia específico para esclerose lateral amiotrófica. Não tem, gente, tá? Que reduz mortalidade, tempo de vida, nada. O riluzol é o único medicamento que foi usado em pacientes internados, tá? E aumentou a sobrevida de quem está internado em 4 meses. Somente isso, tá? Mas ainda não é muito usado, beleza? Então sobra certa a letra C. Tem manifestações clínicas variáveis, dependendo do comprometimento mais acentuado dos neurônios córtico-espinhais ou dos neurônios motores inferiores do tronco cefálico e da medula espinhal. É bem isso, tá? Não está falando em nada sensitivo, tá? Esclerose lateral amiotrófica é isso. Neurônio motor superior e inferior não tem sensitivo, é o pior neurodegenerativa que tem, sobrevida de praticamente 5 anos no máximo, tem um péssimo prognóstico e não tem tratamento. Não tem tratamento hoje específico para esclerose múltipla, tá? Mais uma vez aqui, para miastenia grave, está bem, porque ela está cobrando muito, por isso que eu frisei lá no início. E qual que você pede para miastenia grave, o mais importante é a eletroneuromiografia, tá? Bem importante seria a letra A, essa daqui. Beleza? Muito boa essa aqui, ó. Paciente de 60 anos começou com quadro de hipersexualidade, gasto excessivo e desinibição. Gente, começou com isso, lembra frontotemporal, lobo frontal, tá? Não tem discussão. Perdeu a noção social, tem que pensar em demência frontal. Mais uma vez repetindo, aqui seria a letra C, tá? Eu dou uma acelerada aqui, gente, só para a gente ficar mais por dentro, tá? Mais uma de Guillain-Barré, não vou passar com vocês, mas só lembra também que Guillain-Barré geralmente é secundária a alguma infecção anterior, tá? Muito comum, tá? Após uma infecção, entre 2 a 4 semanas, tu reativa, tá? Uma resposta autoimune cruzada, 2 a 4 semanas após uma infecção, tá? Então aqui, só para frisar para vocês, ó, a 2, muita gente colocou essa, como é que surgiu entre 8 e 16 semanas? Não, tá? Entre 2 a 4 semanas após a infecção bacteriana, tá? Então, lembrem disso, para depois você olha essas questões, eu vou passar para trabalhar algumas mais antigas, tá? Essa aqui é da minha prova, eu lembro, tá? Só para finalizar, então, ó. Qual das alternativas abaixo apresenta característica clínica sugestiva de demência vascular? Padrão, né? Pior em degraus. Vascular. Início amnésico. Alzheimer, ok. Alucinações visuais. Lewy. Iniciado com alterações comportamentais frontotemporal. Mais uma vez eu falo para vocês, gente, o que vocês precisam saber de demência é o seguinte, tá? Apresentação clínica inicial. É isso que vocês precisam para a prova. E diferenciar de transtorno cognitivo leve de demência. Tem alteração no mini mental, tem alteração cognitiva, tem alteração comportamental, blá, 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 mas não prejudica a sua atividade diária, como tomar banho, fazer comida, contar dinheiro, blá, 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 não é demência. Isso é transtorno cognitivo leve. Você precisa ter alterações de atividade diária, tá? Mais uma vez aqui, ó, em quais alternativas não encontramos sinais sugestivos de ELA? Parestesias. Não tem acometimento sensitivo. Gravem para a prova que isso vai matar questões para vocês, eu tenho certeza, tá? Mais uma vez, ó, considerando que Guillain-Barré, qual exame você pede? Exame de líquor. Lembra que Guillain-Barré pede líquor que você vai ter proteínorraquia, tá? Essa questão aqui, ó, é bem do que eu falei, ó. O paciente chega no consultório com queixa de esquecimento. Beleza. Refere 4 anos de escolaridade.
mora sozinha e é completamente dependente. Você aplicou o Minimental e encontrou score 30 em 30, ou seja, tá? A única queixa dela é esquecimentos, mas ela continua vivendo sozinha tranquilamente, tá? Ou seja, a gente tá, não pode pensar em demência nesse sentido, tá bom? Passando, só para ser mais rápido, não vou tomar muito tempo de vocês, já devem estar cansados, tá? Mais uma vez, aquela questão da polineuropatia de padrão de botas em uvas. Lembra que a polineuropatia mista, que é o mais comum, é diabetes, se repetiu na nossa prova. Então, você vê que ela costuma repetir algumas questões, tá? Essa primeira questão, mais uma vez, só para deixar para vocês verem aqui, ó. Falando alto, gesticulando muito, gestos obscenos, encontrou o pai andando nu pela casa. Gente, alteração de padrão social. Tem que pensar em degeneração frontotemporal, tá? Aqui, ó, essa questão eu nunca tinha visto ela, tá? E agora ela caiu exatamente sobre a diferença da primariamente progressiva e tudo mais, tá? Vamos então trabalhar ela para fechar, gente, ó. Paciente feminina, branca, 35 anos, vem para o consultório para avaliação de queixas neurológicas. Relata que por muitos anos ela notou algumas mudanças significativas nas funções neurológicas, particularmente intolerância ao calor, precipitando uma marcha cambaleante e uma tendência a cair. Tá? Também já havia apresentado borramento visual direito com duração de mais de 14 dias, lembra do tempo, há 2 anos. Há 2 meses, a paciente trabalhava muito e estava muito estressada, então desenvolveu abruptamente um déficit hemissensorial direito após vários dias de trabalho. Tá? Então, gente, olha o que vocês podem ver aqui, ó. Tem um histórico, tá, de alterações, tá? Que, olha só, havia um borramento visual há 2 anos, então passou um intervalo de 1 mês, obviamente, né? 14 dias, durou mais que 24 horas. Então, olha só, bate o critério de surtos, tá? O exame, aí foi, depois de 2 meses, o paciente trabalhava muito e teve novo episódio. E aí vai para o exame sensorial agora, no atendimento, tá? E revelou novo acometimento. Então, assim, ó, tá respeitando a fase de surtos. Pelo menos 24 horas, em topografia diferente, teve borramento visual, tá? Ao mesmo tempo teve parestesia em membros, então são 2 regiões totalmente diferentes, sistema nervoso periférico e neurocraniano, então são 2 regiões distantes, respeitou espaço, respeitou tempo, respeitou o conceito de surto. Então, qual é a principal hipótese diagnóstica? Obviamente, esclerose múltipla, eliminava B e D, e aí vinha pelos conceitos, remitente recorrente ou primariamente progressiva. Nesse caso, cai na fase de surtos, a remitente recorrente. Então, é bem importante vocês saberem as fases, tá? E só para fechar a 20 aqui, ó, mais uma vez, um consultório de 57 anos, com queixa de fraqueza que iniciou há 5 meses. Ao exame físico, você percebe força grau 3 em membros superiores e inferiores, fasciculações difusas, com algum grau de amiotrofia e hiperreflexia. Com base nesses achados, qual sua principal hipótese diagnóstica? Essa aqui não é minha prova, tá, gente? Queixa de fraqueza que iniciou há 5 meses. Ao exame físico, você percebe grau 3 proximal em membros superiores e inferiores, fasciculações difusas com algum grau de amiotrofia e hiperreflexia. Com base nesses achados, qual sua principal hipótese diagnóstica? Ficou meio vago, para ser sincero, tá, gente? Não é que não poderia ser esclerose lateral amiotrófica, tá? Mas aqui ela não deixou bem estipulado que não tem alteração de sensibilidade, tá? Mas, por outro lado, tá? Você tem alterações de neurônio motor superior, que você tem hiperreflexia, tá? E, ao mesmo tempo, você tem de membro inferior, que as fasciculações de sistema de neurônio motor inferior, assim como a miotrofia. Então, lembra, ela não falou de disfunção sensitivas, mas falou sim do neurônio motor superior, tá? E inferior, sem alteração sensitiva, a gente já tem que pensar em esclerose lateral amiotrófica. Beleza? Essa aqui é uma questão chatinha, né? Porque muita gente pensa em Guillain-Barré. Miastenia grave exclui. Esclerose múltipla não fala nada de disseminação no tempo, então não é. Então a gente fica com esclerose múltipla, tá, gente?
Só um adendo aqui, com esclerose múltipla, desculpa, com lateral amiotrófica. Só um adendo para a esclerose múltipla que eu esqueci de falar para vocês, tá? Não falei para vocês não se apegarem, tá, a tipos de sintomas, tá? Mas na esclerose múltipla agora, mas se atente a alguns específicos, tá? Primeiro, perda de acuidade visual de um lado só, em um lado do olho só, isso é bem importante, tá? E fadiga com calor. Eu esqueci de falar com isso com vocês. Então, ó, esclerose múltipla, tá? O paciente começou a ter alteração de um lado da visão e piora no calor, já tem que ligar o alerta para a esclerose múltipla, que é muito recente e é muito comum ter essas coisas, tá? Então, assim, é basicamente isso que eu quero que vocês saibam, tá? Que vai ser bem importante para vocês nessa prova. Então, só fazendo um feedback final aqui, tá? Para recapitular, o que é mais importante para vocês saberem ela saber que é neurônio motor superior e inferior e não tem sensibilidade, tá? Tem que saber que a maior merda que tem é ela, tá? Não tem tratamento, isso é bem importante vocês saberem, tá? Guillain-Barré, tem que saber que é aquela arreflexia ascendente, saber os sinais de gravidade para começar a imunoglobulina e tem que internar, tem que saber que é muito comum ter um gatilho infeccioso até, no máximo, 4 a 6 semanas antes, tá? Um gatilho bem comum é o Campylobacter, tá? Então tem que saber síndrome de Guillain-Barré, tá? Tem que saber que o tratamento é imunoglobulina ou plasmaferese. Miastenia é bem típico, aquilo tudo que a gente falou, diplopia, pitose, que piora ao longo do dia, que melhora com a bolsinha de gelo no rosto, que tem 2 anticorpos mais importantes, tá? Diferenciar com eletroneuromiografia para diferenciar Lambert-Eaton. E o tratamento é igual do Guillain-Barré, a imunoglobulina e a plasmaferese, tá? Isso é o mais importante das questões das neuromusculares, tá? Distúrbios do movimento, doença de Parkinson tem que saber, parkinsonismo tem que saber, tá? Parkinsonismo é muito importante, saber que diferenciar da doença do corpo de Levy, né? Parkinsonismo começa com alterações motoras e depois demencia o Parkinson, tá? A Levy não, Levy é uma demência, então você tem as alterações praticamente juntas. Isso é bem importante, tá? Saber que é um defeito de dopamina, sempre cai em prova, apesar de ser uma questão fácil, tá? Saber que tem que tirar os antipsicóticos, saber que lá no início a gente tem constipação, alteração de olfato, alterações de sono REM e depressão. São os 4 pródromos, né, mais comuns que antecedem alterações motoras no Parkinson, tá? E o tratamento com levodopa, principalmente, beleza? Isso é o mais importante da distúrbios de movimento, tá? Os 3 principais diagnósticos diferenciais da doença de Parkinson, só para reforçar, tá? O tremor essencial, que é aquele tremor que melhora com álcool, é padrão, tá? A paralisia supranuclear progressiva, que não costuma cair, e a atrofia de múltiplos sistemas, que é igual eu falei, né? Que você tem o parkinsonismo, a hipotensão ortostática, disfunção erétil, continência urinária, tá? É o mais importante distúrbio de movimento. Disparado, Parkinson e parkinsonismo, é isso que você tem que saber. Demência, saber diferenciar a apresentação deles, né? Lembra, alteração de comportamento social logo no início, frontotemporal. Esquecimento, Alzheimer. Piora em degraus, vascular. Beleza? Corpos de Levy, parkinsonismo, alterações visuais, flutuações cognitivas. Isso é o mais importante, tá? Lembrar um pouquinho de exames de imagem, o que muda, tá? Toda vez que a gente pensar em alterações de dopamina, seja no Parkinson, seja no corpo de Levy, se a gente fizer o espectroDAC, aquele exame, a gente vai ter uma zona ali, tipo, menor, mais laranjinha, mais menor, tá? Ou seja, menos produção de dopamina. Se a gente pensar em Parkinson, lembra da atrofia de hipocampo, tá? Então, isso, um pouquinho de exame de imagem, talvez ela trabalhe também em demências, tá? E para fechar, em neuroimunológicas, esclerose múltipla disparado, tem que saber, tá? O diagnóstico no tempo e espaço, isso é muito importante. As fases também tem que saber, tá? E os tratamentos é um pouco de decorebinha, mas lembra, surto, tu vai tratar com corticoide terapia e imunomodulador a longo prazo.
tá? Praticamente isso, beleza? Gente, eu sei que é pouco tempo para falar de tudo, tá? Eu tentei abordar, assim, questões que eu acho principais na questão de revisão, tá? Eu sei que não tem todas as questões. Eu queria saber se tem alguma dúvida, se for alguma questão específica que vocês queiram trabalhar, pode me mandar no privado também, que a gente tira as dúvidas, tá? Mas é praticamente isso que eu tinha para falar para vocês, tá, gente? Eu sei que é muita coisa, tinha muita coisa que eu poderia estar falando ainda, mas que vai tomar tempo. Eu tentei focar no que eu acho que é mais importante nessa prova, tá? Então é isso. Alguma questão, alguma dúvida? Às vezes é muita informação, né? Imagina. Beleza, então, gente. A prova de vocês é sexta, né? Tá. Gente, eu estou disponível, tá? Eu gosto de fazer um pouco antes, porque às vezes tem dúvida de vocês em específico e não, a gente acaba não abordando, tá? E eu sei que isso é... Então, qualquer coisa, mandem no privado, tá? Qualquer feedback também a gente aceita, tá? Eu e a Maria. Como eu falei, a Maria deve ser bem melhor para fazer essas revisões, tá? Então, assim, eu sou mais direto, assim, trabalho com questão e discuto mais, tá? Mas qualquer dúvida é só mandar para a gente. E críticas também, que a gente tenta melhorar para os próximos semestres. E desejo boa prova para vocês. Até sexta, dúvidas me mandem que a gente tenta tirar, beleza? Se tiver um pouco desesperador aí, estiver apertando o nó e quiser fazer uma revisão assim, mais rápida de alguma para tirar dúvidas, tá? Se coisa rápida, me falem que a gente faz um horáriozinho online aí só para tirar dúvidas. Beleza? Falou, gente. Então, tudo de bom, boa noite. Obrigado. Desculpa qualquer coisa aí. Qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Valeu, galera.